Pois é, chegamos assim ao capítulo 16 do Testamento do Moribundo, e estas são as últimas palavras deste moribundo. O capítulo 17 serão palavras de Jesus ditas diante dos seus discípulos, mas serão palavras dirigidas diretamente ao Pai, será uma oração, portanto não dirigida aos discípulos. Essas são as últimas palavras dirigidas aos discípulos. Jesus começa dizendo para eles que falou todas essas coisas para que eles não se escandalizem. E o que pode escandalizar o discípulo de Jesus? Aquilo que estava para acontecer com Jesus é aquilo que aconteceu e que acontece na história com todo aquele que procura de viver aquilo que Jesus viveu. O escândalo é, Jesus disse, vocês serão expulsos das sinagogas, das igrejas, dos templos, né? E vocês serão, motivos de um escândalo, porque as pessoas religiosas matarão vocês pensando, dizendo que estão prestando um culto a Deus. Não se escandalizem, não tropecem nisso. E por que essas pessoas farão isso, segundo Jesus? Porque elas não conhecem a Deus. Conhecer o verbo aqui significa aceitar, acreditar, levar em consideração. Não é só um conhecimento teórico. Não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, não conhecem os discípulos, por isso agem desta maneira. Aí Jesus fala, uma vez mais no versículo 5, da tristeza que vai ser para os discípulos a sua partida, mas ao mesmo tempo Jesus continua dizendo que essa sua partida faz com que venha o Paráclitos. E esta, digamos assim, missão do Paráclito vai estar, digamos assim, em plena comunhão com a missão de Jesus. E a missão dele será mostrar ao mundo algumas coisas claras a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque aqueles que condenaram Jesus são os culpados. Jesus aqui não fala do mal, do diabolos, não fala do príncipe desse mundo. Jesus fala do mal como pessoas que agem mal, pessoas que têm más intenções, que não estão errando, pessoas que estão condenando, cometendo injustiça, que estão condenando alguém que é inocente. E o Espírito Santo vai mostrar a inocência de Jesus, portanto, a maldade, o pecado daqueles que o condenaram. E também vai mostrar a verdade sobre o julgamento, isto é, como o processo que condenou Jesus foi um julgamento totalmente falso. E assim, esta será a missão do Espírito. O sistema que condena Jesus é um sistema falso. O Espírito em si, diz Jesus lá no versículo 13, ele não traz uma novidade. Ele não vai trazer algo novo em absoluto da parte de Deus, porque Jesus é esta palavra, esta boa notícia, esta novidade de Deus, é a última palavra de Deus. O Espírito, ao longo da história, vai fazer com que os discípulos e todos aqueles que aceitarem e acreditarem em Jesus possam paulatinamente compreender, acolher, viver estas verdades que Jesus trouxe diretamente do Pai. E aí, Jesus vai dizer que o Pai e o Espírito estão numa profunda harmonia, numa profunda sintonia. E que no dinamismo da história, na medida que os discípulos tiverem comunhão com Jesus, ajudados, apoiados, defendidos, consolados pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é Deus, eles terão a possibilidade de compreender e viver, de acolher a mensagem de Jesus. E fazendo isso, estarão acolhendo também o Pai, realizando o plano divino. No versículo 16, Jesus vai falar do intervalo que tem entre a sua partida e o seu retorno. A gente pode perguntar, mas qual partida? A sua morte e a sua vinda depois de ressuscitado? Ou a sua morte e depois a sua volta no final dos tempos, na parousia? A gente pode interpretar de duas maneiras, mas consequentemente
o mais provável é que Jesus esteja falando da sua volta definitiva, isto é, o que ele entregou, ele vai para o Pai, fica com o Pai, e depois então ele volta de uma maneira definitiva. Aí Jesus, no versículo 20, vai dizer, né, da tristeza e da alegria, e vai usar uma imagem muito forte para falar disso. Vai falar, a mulher quando está nas dores do parto, ela vai sofrer, ela vai ter dores, antigamente não tinha muita opção, e aí, mas essas dores do parto é para a alegria da novidade de um novo ser humano que vai chegar. Então imagina uma mãe sofrendo para dar à luz um filho e a mãe que se alegra depois com esse filho nos braços. Essa é a imagem que Jesus usa. E Jesus vai dizer para eles, tenham confiança, porque eu vou para o Pai, vocês ficam tristes, mas o fato de eu estar junto com o Pai garante a vocês que vocês têm mais intimidade com Deus. Portanto, peçam a Deus alguma coisa, peçam comigo, peçam no meu nome e vocês vão, digamos assim, ter a possibilidade de serem acolhidos pelo Pai. E aí, no versículo 25, os discípulos vão dizer para Jesus, olha, agora parece que você está falando tudo às claras, você não faz mais comparação, né? E Jesus vai dizer que a fé em Jesus, a fé nele, a comunhão com ele, como no capítulo passado, essa estar junto com ele como um ramo, né, como o galho de uma planta contra o ramo da vinha, faz com que os discípulos tenham uma comunicação, uma comunhão direta com o Pai. Jesus estará com o Pai, Jesus está com o Pai, então através da comunhão com Jesus, nós temos uma comunhão mais plena, mais íntima com o Pai. Portanto, podemos pedir, podemos ter a certeza que a comunhão com o Pai ela é verdadeira. Aí os discípulos vão dizer, legal, agora a gente crê em você, a gente está acreditando tudo. E Jesus vai dizer, vocês agora acreditam? Mas espera um pouquinho, daqui a pouquinho vocês vão debandar, eu vou ficar sozinho. Não se preocupe não, mas o Pai vai estar comigo. E Jesus conclui esse seu testamento se dirigindo diretamente aos discípulos, repito, no capítulo 17 ele vai falar uma oração diretamente ao Pai, dizendo, né, eu dou a minha paz, eirine em grego, né, eu dou a minha paz para vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas coragem porque eu dou a paz para vocês. E Jesus termina dizendo, eu venci o mundo. Essas são as suas últimas palavras. Repito, no capítulo 17, Jesus faz uma oração totalmente dirigida ao Pai. Portanto, não é uma fala aos discípulos, mas é uma oração ao Pai. Então, a gente lembra, no finalzinho deste capítulo 16, aquela música que diz assim, né? O bem e o mal existem, se existe e eles existem, né? Você deve escolher, é preciso saber viver, né? E como é que se vive bem? Sendo discípulo de Jesus, né? Aqui a gente vai repassando esses capítulos, né? Estando em comunhão com Jesus, a serviço, né? O amor mútuo, a entrega, a comunhão, a fé, né? Isso faz com que as pessoas produzam bons frutos, sejam reconhecidas como discípulos de Jesus, e isto garante no meio do mundo, nas perseguições, digamos, uma certa paz que vem de Jesus, que venceu o mundo. E aqui, nesse capítulo 16, Jesus fala do mal. O mal são pessoas que não aceitam, que não acreditam em Deus, não aceitam, não acreditam em Jesus, e assim são pessoas que fazem o mal. Alguém vai dizer que na cruz Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muito bem, os soldados romanos provavelmente não sabiam o que estavam fazendo. Mas aquele pessoal do Sinédrio, que foi lá entregar Jesus a Pilatos e exigindo que Pilatos o condenasse à morte, sabiam muito bem. Eles condenaram fraudulentamente Jesus, eles tinham os seus projetos, como Judas teve, e eles mataram Jesus num processo totalmente fraudulento. Portanto, eles sabiam muito bem o que eles faziam. Isso se chama pecado. E assim, com essa frase de Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, se conclui o testamento de Jesus. No capítulo 17, temos esta grande oração que Jesus faz ao Pai diante dos seus discípulos. Até daqui a pouco no capítulo 17.